Bom, e vamos conversar agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que está aqui hoje. Karina, o que diz o regimento interno do STF em caso de morte de um ministro em exercício? O regimento interno, ele trabalha com duas linhas, vamos dizer assim, são 2 artigos principalmente que tratam dessa substituição da relatoria e também os casos em que há essa vacância. Então, no artigo 38, nós temos algumas situações em que haverá essa substituição. Então, a regra, vamos dizer assim, é de que, em caso de aposentadoria, renúncia ou morte de um ministro, quem vai, em primeiro lugar, assumir a relatoria, herdar esses processos, é aquele ministro que será, o próximo ministro que será nomeado pelo presidente da República, seguindo todo aquele ritual previsto na Constituição Federal. Há uma indicação, uma sabatina pelo Senado, né, uma arguição pública perante os senadores da República, e sendo aprovado, a nomeação e a posse no tribunal. Mas essa é apenas uma circunstância. Existem outras que a gente vê, que é possível também a gente visualizar, até mesmo no dia a dia do tribunal, por exemplo, quando já houver um caso de substituição do relator, por exemplo, não necessariamente em caso de morte, mas quando o relator fica vencido no processo em que ele relatou, o primeiro ministro a votar vencedor passa a ser o ministro designado para relatar o acórdão. Então, ele deixaria aquela relatoria anterior por estar vencido e passa a substituição dessa relatoria. Mas o regimento interno fala também de outras hipóteses, como eu te disse, de substituição, não necessariamente em caso de morte, mas, por exemplo, em caso de vacância do cargo por mais de 30 dias ou uma licença de afastamento, que haveria, então, uma substituição pelo revisor, se houver naquela demanda, ou para o ministro mais antigo, o ministro imediatamente mais antigo no tribunal assumiria aquela relatoria. Então, existem várias circunstâncias em que o regimento interno coloca essa substituição da relatoria e fala também na possibilidade de redistribuição desses processos nos termos do artigo 68. E o que diz o 68 do regimento interno? Diz que em casos como habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflito de jurisdição ou mesmo de atribuições, é possível que há requerimento a pedido do interessado no processo, ou mesmo do Ministério Público, diante de uma circunstância, assim, de um grave risco de perda do direito ou do perecimento do direito nesses processos, ou mesmo na iminência de uma prescrição da pretensão punitiva do Estado em casos de crime, é possível que haja solicitação de uma redistribuição daquele processo, mesmo que não tenha havido ainda a nomeação e a posse do novo ministro aqui no tribunal. Então, essa é uma circunstância. E o artigo 68 ele vai um pouco mais além. Fora esses casos, é possível que, e aí o regimento dá poderes para o presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso hoje a ministra Carmen Lúcia, em caráter excepcional e em processos excepcionais, em que ela vai julgar se há necessidade ou não, ela pode determinar também essa redistribuição. Então, além dessas circunstâncias de substituição da relatoria previstas no artigo 38, existem também essas hipóteses de redistribuição que são elencadas e são, vamos dizer assim, esmiuçadas no artigo 68. Mas há no tribunal um outro precedente quando, que foi uma portaria editada pelo ministro Gilmar Mendes, quando houve a morte do ministro Menezes Direito, em 2009. E naquela época, a portaria do ministro Gilmar Mendes determinou que, seguindo também o regimento interno, que os processos que eram relatados pelo ministro Menezes Direito fossem distribuídos entre os ministros da turma da qual ele pertencia. E que mesmo aqueles processos que envolvessem matéria criminal e com réu preso e que necessitava de uma certa urgência, houvesse também uma redistribuição imediata. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes, naquela época, pode servir como um precedente para uma possível redistribuição dos processos que eram da relatoria do ministro Teori Zavascki. Mas essas circunstâncias, quem vai determinar é a presidente, ministra Carmen Lúcia. Vamos aguardar. Tá ótimo, Karina. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu agradeço.